eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão como fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Queridos, tudo que enfrentamos hoje tem a ver com Roma. Se não desatamos ainda no avivamento, é porque a nossa igreja ainda traz resquícios de Roma. Dentro do projeto de destruição, de assolação do maligno, ele ousou corromper a noiva de Jesus. Quando a palavra fala da restauração da igreja, a restauração de todas as coisas, fala da restauração da noiva ao projeto original. Nós só temos um projeto original, não existe duas plantas originais. Quando a Bíblia diz, faça a arca de acordo com a planta no céu, não tem a arca B, a arca C, ou uma arca genérica, há uma arca. Quando Deus determina, Ele dá um projeto, e não muda. A igreja do primeiro século, respeitando o contexto cultural, respeitando o tempo, mas os princípios, o modelo da igreja é a igreja do primeiro século, dos primeiros anos. A igreja andava santa, a igreja adorava, os 5 ministérios operavam, havia socorro, havia alegria, não era instituição. Era organismo. Todos tinham acesso. Tudo era muito simples. O governo apostólico e profético era um governo de paternidade. Como é que faz no caso? Tem alguém lá que está amaziado com a madrasta, que absurdo. O que a gente faz? Agora na nova aliança, na primeira aliança a gente matava a pedrada, mas na nova aliança, não, expulsa, exorta. Mas como nós vamos fazer com isso? Então os pais, os apóstolos eram os pais, eram tudo resolvido muito simples. A igreja estava na casa de Maria, na casa de Filemão, na casa de Áquila e Priscila. Havia só uma igreja, como só há uma igreja na cidade pequena. Há uma igreja na cidade, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, a igreja de Esmirna. Há grupos maiores e grupos menores, mas a igreja é uma só. E se alguém te perguntar se a tua igreja é grande, é, porque a igreja de Jesus é grande. Pode aplaudir o Senhor. Roma entra. Quando Constantino sentiu que dava para ele, e o tempo não dá para se gastar nisso agora, lamentável, mas a primeira coisa que Constantino faz é criar uma igreja imperial. Primeira coisa que ele corta é a entrada do povo, é a entrada da plebe ignara. No lugar do altar ele colocou um trono, cadeiras para nobres, e ali só o império participava dos cultos. A igreja já tinha perdido o apostólico, já tinha perdido o profético. Você encontra aí do Didaquê notícias de apostólico e profético lá dos anos 200 mais ou menos. Mas a igreja vai se perdendo, até se tornar a igreja imperial mundial, o Sacro Império Romano. Dali entrou o que é conhecido na história da igreja como a Idade das Trevas, um milênio de trevas, aonde as maiores abominações aconteceram. Se alguém gosta desse assunto, estuda a história da igreja. Alguém que se assusta com a Segunda Guerra Mundial, que fica assustado com Hitler, com Yosef Mengele, vai conhecer o que a igreja fez. Vai ver o que a igreja fez a mulheres e principalmente ao povo judeu na Idade Média. Eu, por muito tempo, pensei que gueto tinha começado com os alemães. Vim saber que foi a igreja que estabeleceu o primeiro gueto, que durou 300 anos. Eu pensei que foi Hitler que botou na cabeça do judeu o chapéu de 3 bicos, foi o Papa.
Eu pensei que foi Hitler que tinha colocado a estrela amarela para identificar e humilhar. Não, foi a igreja. E não tinha igreja evangélica. Era só uma igreja. Éramos nós. Então a assolação entra. Mas nós estamos, pelo poder do Espírito Santo, num processo de restauração. Nunca vai terminar. Só quando Jesus voltar. Pode levantar um novo ministério, alguém levantar, o meu ministério é o último da restauração. Tudo bem, pode falar que é o último na tua cabeça, mas todos nós estamos envolvidos no ministério da restauração, porque é o único ministério de Jesus. Ele veio para libertar os cativos, para tirar cinza e botar grinalda de alegria, para tirar lágrimas e botar sorriso, e declarar o ano aceitável do Senhor. Podemos aplaudi-lo? Se nós caminhamos em restauração, e se é verdade o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz é verdade, que os céus retêm Jesus, até que venham tempos de refrigério, e a restauração de todas as coisas. Jesus está voltando, mas antes nós iremos ver o tempo de refrigério, e a restauração de todas as coisas. Porque Deus não pode perder. A palavra diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 14, tudo o que Deus faz dura para sempre. A palavra diz em Jó 42, 2, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Eu te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem, por isso eu me abomino até o pó. Tudo que Deus estabeleceu vai acontecer de uma maneira ou de outra. O caminho de volta para o original, Apocalipse capítulo 2, de 1 a 5, já no finalzinho do primeiro século, a igreja já estava trançando pernas. Apocalipse 2, de 1 a 5, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, essas são palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Senão, se arrepender, virei a você e tirarei do seu candelabro do lugar dele. Como é que uma igreja no ano 95 já estava fracassando? Meus irmãos, essa igreja tinha 60 anos de distância de Jesus. Provavelmente alguns ali tinham visto Jesus, os anciãos, aliás, João viu. Outros viram os apóstolos. Como é que uma igreja recém-nascida já estava apostatando, já estava esfriando? Esse é um assunto magnífico que não é para esta hora. Não, porque não é a hora. A crise do judeu, muitas pessoas falam, por que o judeu tem tanta dificuldade? Porque o judeu nunca esperou a igreja. O Messias fala, bateu num lado da outro, tomou uma capa da túnica, que anda uma milha, anda duas. O judeu fala, esse não é Messias. E os que se convertem é por causa da revelação. Mas ainda assim a igreja fica com a palavra no meio dos judeus. Ele está voltando, ele está voltando. Paulo não esperava morrer. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, irmãos, não fiquem tristes. O povo estava triste porque morreu os parentes crentes. Paulo fala, não, esses que morreram, quando ele voltar, ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Havia uma expectativa messiânica para o primeiro século. E isso afetou o ânimo da igreja, a ponto de Paulo escrever Tessalonicenses, Pedro escrever 2 Pedro 3, Tiago escrever Tiago 5, 7 e 8, e agora João escrever Apocalipse. Havia uma tristeza, e no meio dos judeus, cadê o Messias? Cadê o Messias? Havia um plano maior que ninguém compreendia. Teria que esperar o tempo, diga assim, para eu entrar no céu. Nem que demorasse 2000 anos, eu teria que ser alcançado.
Pedro, quando fala isso, ele diz assim: eu sei que tem muitas pessoas